Vamos continuar então na nossa leitura e na discussão aqui. Boa discussão, né? Tudo bem, amados? Vamos partir aqui para a próxima página, a de número 3. A gente está falando então da negligência, né, que se tem quando tem aí esse conceito, essa ideia de que tudo é espiritual, de que tudo é Deus que faz de uma forma miraculosa, pela intervenção dele e tal. E essa negligência aí na página 3 torna-se mais séria quando nos conscientizamos que o Espírito normalmente trabalha através dos meios secundários e naturais para salvar os pecadores. Acredito não ser difícil de provar que a esmagadora maioria de cristãos foi salvo ou foram salvos através de meios naturais, como o testemunho de alguém, a leitura da Bíblia, a pregação da palavra, e não através de intervenções miraculosas extraordinárias, como foi, por exemplo, aí a conversão de Paulo. Então a maioria de nós foi alcançado por via natural, irmãos, não é? Então a maioria de nós, da forma mais simples possível. Poucos, pode ser uma experiência, um sonho, uma revelação, alguma circunstância extraordinária, Deus utilizou isso para alcançar a pessoa, mas a grande maioria de nós foi por um testemunho de alguém, uma evangelização, uma fala de alguém, algo assim natural mesmo. O pastor Russell Shedd, você imagina uma pessoa daquela que foi, né, morreu há pouco tempo, que foi uma referência de cristão, não só no Brasil, mas no mundo, durante uns 50, 60 anos para mais, até mais eu acho, né? Em 1950 ele já era doutor em teologia, 1950, irmão, tá certo? Um homem de Deus assim, exemplar, fantástico. Fizeram uma entrevista com ele, eu ouvi essa entrevista, ou assisti, não lembro se era vídeo ou era áudio, mas o entrevistador perguntou como foi a conversão dele. Até o entrevistador achou que ele ia falar de uma coisa assim, Deus me apareceu, né, numa visão, num sonho, falou comigo diretamente, Shedd, alguma coisa assim, né? Ele falou assim, não, e perguntou inclusive como foi o chamado dele ministerial, para ser pastor e tal. Ele falou, não, Deus nunca me chamou para nada não, eu nunca tive um chamado. Eu fiquei até espantado quando eu ouvi aquilo. Deus nunca me chamou assim diretamente. O meu pai, um missionário, ele evangelizava de bicicleta, isso aí lá em 1940 e pouquinho, bolinha, né? Ou até antes, não sei. E aí não, bem antes. 1920, 1910, um negócio assim. Ele era pequenininho, ia na garupa da bicicleta do pai dele, e o pai dele ia de vilarejo em vilarejo, evangelizando, pregando a palavra e tal. E ele cresceu ali com o pai dele fazendo aquilo com tanto gosto, irmãos, com tanto entusiasmo, com tanta sinceridade, com tanta honestidade, com tanta vontade, que ele falou, não, eu quero fazer isso que o meu pai faz. Simples assim. Ele disse assim, daquele momento eu fui fazendo, Deus nunca me barrou, estou fazendo até hoje. Olha só, tem a forma mais natural de uma pessoa conhecer Deus e ser chamado pelo Evangelho do que o testemunho do seu próprio pai. Olha a ação de Deus aí, irmão. Olha o Espírito Santo usando a vida do pai, do Russell Shedd, para chamá-lo para o ministério. Não é? Lógico, eu tive uma experiência, por exemplo, totalmente diferente. Deus me chamou para o Evangelho e para o ministério de uma forma sobrenatural, através de uma profecia. Através de um derramamento da sua graça, onde envolveu o meu corpo e eu fiquei arrebatado. Olha, se fosse nessa categoria, eu seria muito mais espiritual do que o Shedd. Minha vida toda eu não vou fazer 1% do que ele fez. A contribuição que ele deu no Brasil para a igreja brasileira e mundial. Então vocês percebem como, né, engana muito essa questão assim, não, isso aqui é espiritual, isso aqui não, amados. Deus age por muitas vias aí. Isso é um fato. É um fato. Vamos continuar na leitura aqui? Só para... Calma aí, tá, tudo certo. Como resultado do sobrenaturalismo neopentecostal, as igrejas reformadas por ele efetuadas tendem a considerar os meios naturais como sendo espiritualmente inferiores. Então, quem considera só os meios espirituais, aquela coisa extraordinária, tudo mais é inferior, não é de Deus, é carnal, é força do homem, é braço do homem, é braço de carne. São essas ideias que a gente ouve. Um bom exemplo
é a tendência de considerar o tomar remédios como falta de fé por parte do crente adoentado, né? Outro resultado, tua risada denuncia, viu, mano? Alguém. Outro resultado é a diminuição da pregação do evangelho como meio de salvação dos pecadores e a ênfase na realização como meio evangelístico. Assim, a obra do Espírito na igreja e no mundo, através dos meios naturais secundários, é negligenciada, com graves e perniciosos efeitos nas vidas dos que abraçam a cosmovisão, ou seja, o entendimento neopentecostal. As consequências dessa maneira de ver a realidade espiritual são sérias para a área do conflito da igreja contra as hostes das trevas, pois concebe apenas em termos do sobrenatural, negligenciando o ensino bíblico de que Satanás procura atingir a igreja de Cristo através da carne e do mundo, meios que não são necessariamente sobrenaturais. Nós discutimos na matéria passada, apologética, não foi? Didática. Didática. Isso, foi didática? Foi didática, veio primeiro antropologia, apologética, didática. Não, mas a questão da janela de Overton... É didática. Foi didática? Didática. Lembra da janela de Overton? A influência que a mídia vai causando através da cultura, da educação. Depois você pesquisa George, eu esqueci, não sei falar o nome dele, O-W-E-R, que ele era alemão, que ele escreveu. Owen, não? Orwell. Sim. George Orwell, o livro 1984. Acho que o título é o Big Brother, o grande irmão controla tudo, a história, tudo, ele declara bem. Depois você pesquisa. Tá, não é naquela ideia de Illuminati não, né? Que o Illuminati é um negócio furado. Não. Tá, depois passa para mim direito, mano. Uhum. Então o que acontece? A gente percebe, eu tentei mostrar para vocês, inclusive através daquela janela de Overton, que há uma influência algo intencional, um movimento intencional, irmão, através da cultura, através da educação, tá certo? A esquerda, né, que é esse movimento político que poucas pessoas entendem, estou falando de Lula não, irmão, estou falando daquilo que veio lá da Revolução Francesa. Marx, né? Isso, mas basicamente na Revolução Francesa, né? Que veio a ideia de esquerda e de direita da Revolução Francesa, tá certo? Do século passado. Mas é lógico que são os ideais do socialismo, do comunismo, de Marx e etc. Né? Já é bem mais lá para trás. Mas a questão essa influência que se exerce através dos meios naturais. Então o diabo está por trás de tudo aquilo que afasta as pessoas da vontade de Deus, amados. O diabo está por trás de tudo isso, da forma da cultura, do ensino, é algo que Satanás trabalha demais. A igreja peca e peca muito por não considerar que é obra da igreja também agir por meio da educação. Tá certo? Calvino, por exemplo, entendeu isso. Escolas, as universidades que existem, as principais, elas surgiram de cristãos, amados. Harvard, Oxford, Cambridge e outras mais aí, principais do mundo, elas foram... Não existia sociedade, não tinha faculdade, escolas, o formato que a gente tem hoje, foram cristãos. Felipe Melo. Sim, esse foi junto com o Martinho Lutero, você está falando, né? Foi. Isso, exato. Então o que acontece? Tudo isso surgiu por ações de servos de Deus, de homens de Deus. E a gente está negligenciando, deixando isso aí na mão do diabo. Quem que ensina as nossas crianças? Você acha que são gente que tem princípios bíblicos? Quem é que cuida aí da sociedade, dos ramos essenciais da sociedade? Vocês acham que são cristãos, homens de Deus, preocupados com a vontade de Deus? A política, irmãos. Então são meios naturais que a gente acha que Deus não está interessado, que não faz parte da igreja. E a gente está dando isso na mão de quem? De Satanás. Só para completar aqui, a igreja brasileira nunca se preocupou em ter um canal de televisão, por exemplo. Tá na mão aí, pelo amor de Deus, né? De gente que não representa o evangelho nem de longe. Então, se eu falar de Record, falar de outros aí, pelo amor de Deus. Novo Tempo, que aí já é adventista. Agora, se vê a visão do adventismo, tem escola adventista, né? Se preocupam, sabem que é importante essa questão. O Testemunho de Jeová, por exemplo, eles dão ênfase na questão da instrução, tá certo? Né? De levar a instrução. A questão são meios naturais que Deus também age, amados. Essa é a ênfase que eu quero dar aqui nessa aula. Você queria falar alguma coisa, Erickson? Você falou assim da política.
Porque é muito engraçado alguns evangélicos, porque fala assim, o Brasil tá ruim porque não tem pessoas evangélicos ou cristãos. Aí uma pessoa evangélica se candidatar à política, aí essa mesma pessoa começa a criticar, chama de ladrão, fala que não é cristão, mas não entende o contexto todo que deve acontecer lá no plenário. Varão, eu não sei se você está referindo, nem vou citar nome não, mas estão achando que aí é um Messias, né? Eu não sei se aquele cara é o Messias, mas... né? Mas não sei se estão entendendo, mas deixa para lá também. A questão é o seguinte, amados, a igreja tinha que se preocupar com essas pautas que são bíblicas também. E a gente vai desconsiderando, não, isso aqui é desse mundo, nosso negócio é o céu. Tudo bem, nosso negócio é o céu. Mas aqui enquanto estamos, o que a Bíblia nos ensina concernente a esses pontos que nós estamos falando? A política, por exemplo. Daniel é um... Sim. O Novo Testamento, se nós pegarmos, Romanos capítulo 13, se nós pegarmos, por exemplo, sobre as autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, por exemplo, para nós nos engajarmos na intercessão também das autoridades constituídas. Então não só isso, educação, amados. De quem é a responsabilidade disso? Quem que deveria estar engajado nisso? Somos nós. Agora a gente só se preocupa com o céu, dá tudo de mão beijada para o diabo, isso é fato, não é? Então esse mundo já está no maligno, deixa ele desgraçar aí, salve-se quem puder. Não é assim, mano. Deus age por essas vias naturais também. Conquanto devamos dar as boas-vindas... Opa, acho que eu pulei, não foi? Tá certo. É isso mesmo, né? Conquanto devamos dar as boas-vindas a todo e qualquer movimento na igreja que venha nos ajudar a melhor nos preparar para enfrentar os ataques das hostes malignas contra a igreja. Este movimento polêmico tem trazido algumas preocupações sérias a pastores, estudiosos e líderes evangélicos no mundo todo. Não somente das igrejas evangélicas históricas, como até mesmo as igrejas pentecostais clássicas, né? Mesmo organizações internacionais como o Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial, nós falamos sobre isso em alguma matéria. Evangelismo. Foi. Tem expressado suas preocupações com os ensinos deste movimento, numa declaração do seu grupo de trabalho feito em 1993 em Londres. Existem várias razões para essa preocupação. Uma delas é que o movimento, onde tem ganhado a adesão de pastores e comunidades, tem produzido um tipo de cristianismo em que a atividade satânica se tornou o centro e mesmo a razão de ser da existência desses ministérios e igrejas. Irmãos, entrevistar diabo, né? Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, quando eu me converti em 1999, eu ainda peguei algumas pessoas como, por exemplo, Valnice Milhomens. Não sei se vocês já ouviram falar. Valnice Milhomens. Tinha era na Bandeirantes, não era? Tinha um programa? Eu acho que era na Bandeirantes, lá tinha. Valnice Milhomens. Sumiu essa também. Sumiu, graças a Deus. Mas está por aí ainda, está vivo e está. Só não tem aquela influência porque não está mais na mídia, né? Valnice Milhomens, oh meu Deus, agora eu não sei se eu vou lembrar não. O próprio Edir Macedo e outros mais que, sabe, que era essa batalha espiritual, essa ênfase de espiritualizar tudo, né? Irmão, esse negócio de ungir objeto, de água. Água, tinha... Benihil, Hã? Qual o nome desse Não, cara? Benihil é novo em relação a esses aí. Benihil é euterético, mas esse é mais novo. E ungir água, irmãos, que muitas igrejas começaram, que tinha que colocar lá em cima da TV, lembra? Né, que acontecia? Era prática de muitos cristãos, muitos irmãos nossos e alguns de nós. Então colocava lá, irmão, esse negócio foi um problema tão grande no Brasil, que parece que nem Deus conseguiu, através dos pregadores, resolver isso. O que Deus fez? Fez alguém criar a TV de LED, que não dava para colocar mais o copo. É fininha, não dava para pôr mais. Então, o quê? Então, não cabe, então resolveu. Graças a Deus que a TV LED foi uma obra do Espírito Santo para que as pessoas não colocassem mais a água em cima da TV. Quem criou isso foi o Ziraldo Zarur, não é certo? Brasileiro, aqui no Brasil, isso é mais um movimento espírita do que evangélico. Mas olha só como esses misticismos, esses elementos sincréticos e místicos foram trazidos para dentro da igreja evangélica. Ungir objetos, isso não é bíblico neotestamentário. São elementos mais afro, né? Do culto afro, do espiritismo em si, do que qualquer movimento evangélico. Então isso foi trazido
de uma forma inclusive mística, e aí foi ungido tudo quanto é coisa, e dá margem para tudo isso que está acontecendo aí, irmão. E você vende caneta ungida, vassoura ungida, toalha ungida, e tudo é ungido, e é tudo místico. Ó, irmão, é coisa de macumbaria. Tem que levar peça de roupa do fulano lá na igreja. Isso a gente só via na macumba, não é verdade? E leva-se carteira de trabalho porque o cidadão está desempregado, tá certo? E unge e tal, e campanhas. Então uma série de comportamento que a gente não vê respaldo bíblico. Nós não vemos respaldo bíblico neotestamentário para essas coisas, irmãos. É mais um misticismo envolvido do que o próprio ensino da palavra de Deus. Tome cuidado, avalie. Com a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, então eu só posso me referenciar com ela, tá? Nesses casos, embora geralmente as doutrinas fundamentais da fé cristã não tenham sido negadas, né? Há exceções. Elas são via de regra, relegada a plano secundário. Desaparecendo o ensino na liturgia. O que está dizendo aqui o autor é o seguinte: geralmente, quando tem esses comportamentos nas igrejas, na liturgia, as doutrinas mesmo bíblicas, elas são deixadas de lado. Não são pregadas, não são ensinadas. Perdão dos pecados, salvação em Cristo, arrependimento. Essas coisas vão sendo deixadas de lado. Cristo como Salvador, vida de santificação, essas coisas são deixadas de lado, irmãos. E aí o que aparece são essas mensagens, essas propostas, tá certo? Não é que elas negam, mas elas deixam de lado. Isso aqui é algo que a gente nem fala. Vai se deixando naturalmente a mensagem bíblica central para que essas mensagens elas sejam o centro. E aí é muito complicado, né, irmãos? Porque as pessoas vão se apoiando e vão tendo a sua base de vida em ensinamentos que não são prioritários, não são prioridade lá, não são doutrina mesmo, são base para a vida cristã, são acessórios. Nem estou dizendo que não deva falar sobre essas coisas, mas a ênfase não é isso da mensagem cristã, tá bom? O que resulta é um cristianismo distorcido, deformado, onde doutrinas como salvação pela fé somente, mediante o sacrifício redentor, único e expiatório de Cristo. Maldição hereditária, obra de macumba. Amados, quem aceitou a Cristo, quem foi alcançado pela graça, quem é regenerado, não existe esse negócio de maldição hereditária, amados. A cruz de Cristo corta, interrompe qualquer maldição que haja na minha família. A maldição hereditária passa de pai para filho. Seu pai foi um ladrão, você vai ser também. Seu pai é um alcoólatra, você vai ser também. Não sei o que. Não, irmão, a cruz de Cristo corta, interrompe. É uma nova história naquela pessoa. E a partir daquela pessoa é uma nova história. É uma pessoa regenerada, uma nova criação em Cristo. Não existe, eu não tenho que fazer nada para interromper. Irmão, tem uma obra de macumbaria na tua vida. Irmãos, eu sou de Deus. Eu sou de Cristo. O sangue de Cristo lavou a minha vida. Os meus pecados. Satanás e obra nenhuma do inferno tem influência nem poder sobre a vida de um salvo. Vamos ver o que diz aqui alguns textos bíblicos, como por exemplo 1 João capítulo 4, verso 4. 1 João capítulo 4, verso 4. É muito complicado para um cristão salvo, regenerado, que aceitou a Cristo, ficar com medo de obra de macumba, ficar esse negócio que sua vida está dando errado ou tem problema porque existe uma maldição hereditária, tá certo? E ele precisa fazer alguma coisa para ser liberto disso, para interromper isso. Irmãos, se nós não acreditamos que a cruz de Cristo é poderosa para interromper toda e qualquer ação satânica na nossa vida, então a gente está confundindo a mensagem do Evangelho. Se a gente acha que precisa de mais alguma coisa, que o sangue de Cristo não é suficientemente poderoso, tá certo? Para nos guardar de toda a ação do diabo, se a gente não acredita que o Espírito Santo que habita em nós, ele é mais poderoso do que qualquer capacidade de ação demoníaca sobre a nossa vida, então a gente não está entendendo o que é Evangelho. É muito preocupante esse negócio aí, né? Então tem que fazer mais alguma coisa. Tem que quebrar a maldição lá, né? Tem que fazer algum voto, alguma campanha lá. Quer dizer, o sacrifício de Cristo não basta? O sangue de Cristo não é poderoso o suficiente? A regeneração na minha vida não foi completa?
Olha, mano, muito esquisito esse negócio. Então, 1 João capítulo 4, versículo de número 4, 1 João, o texto vai dizer o seguinte: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, o espírito do anticristo, o Satanás e todo mundo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tá certo, irmão? Se eu sou a habitação do Espírito Santo, se eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida, Salvador da minha vida, se a graça de Deus me libertou, então, amado, não há Satanás, não há demônio, não há macumba, não há mandinga, não há nada que possa atingir a minha vida. Não há possibilidade disso. O Espírito Santo é Deus e habita em mim. O sangue de Cristo já me comprou, eu sou selado, propriedade de Deus, a autenticidade de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Fui comprado por um bom preço, eu sou de Deus. E o diabo já não tem mais nenhuma legalidade, nenhuma força, nenhum poder sobre a vida daquele que foi comprado por Cristo. Está no corpo de Cristo, pertence ao corpo de Cristo. Tem o Espírito Santo habitando, tem o sangue de Cristo. Amados, como que pode Satanás ter mais poder do que tudo isso aqui que a gente está falando, que a Bíblia fala, que de fato garante? Meio complicado. 1 João, capítulo 2 aí ainda, dê uma rezinha. Capítulo 2, verso de número 13, verso número 14. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Irmãos, a palavra que está afirmando isso para a gente. Nós já vencemos o diabo, já vencemos o maligno. A palavra de Deus habita em nós, o Espírito Santo reside na nossa vida. Não é o que diz o texto bíblico? Ora, se a palavra não é suficiente para nos trazer essas garantias, fica complicado a gente acreditar em outra coisa. O problema do cristão, e principalmente o pentecostal no nosso país, é que acredita em tudo menos na Bíblia. Não é, amado? Eu fico espantado, acredito em tudo, menos no que a Bíblia fala. Não são claros esses textos que eu trouxe para vocês? Ou não sei, né? Vai saber. Colossenses capítulo 2, verso 14 e verso 15. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14 e versículo de número 15. Olha o que está escrito aqui, coisa interessante. Bom, desde o 13, na verdade. Não, eu vou ler desde antes aqui, para a gente, desde o comecinho, para não ter dúvida nenhuma, né? Desde o 10, mano. Vamos desde o 10 aqui, que é para a gente entender o contexto. Colossenses capítulo 2, verso 10. Ó. E estáis perfeitos nele, em Cristo. Nós estamos perfeitos em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Quem é a cabeça de todo... O que é principado e potestade? É uma carreira... Anjos. Tanto anjos maus como anjos bons. Tanto anjos de Deus, mensageiros de Deus, como os demônios. Jesus é a cabeça deles todos, irmãos. Ou seja, Jesus é o soberano sobre Satanás e sobre todos os seres angelicais. Ele é a cabeça de todo principado e toda potestade. Jesus é senhor do diabo, do inferno. Ele manda lá. Tá certo, irmão? O diabo não tem um reino paralelo. Isso não existe. A gente vai estudar sobre a soberania de Deus, talvez na próxima aula. Soberania de Deus é isso. Deus é soberano. Ele manda em Satanás, nos demônios, em todo mundo, amados. Deus não está apavorado. Deus não está disputando com o Senhor ninguém. Não existe dois reinos que estão se degladiando. Deus não tem páreo para ele. Satanás não é um adversário à altura para Deus, amados. A gente está confundindo as coisas. Satanás não é um Deus. Satanás é uma criatura. O único Deus é Deus, a Trindade. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são Deus. E o resto tudo é criatura infinitamente inferior do que ele. Infinitamente menos poderoso do que Deus. Essa é a realidade. E aí a batalha espiritual vai colocar Satanás quase como um adversário assim, que a gente fica meio apavorado. E agora, será que Deus vai perder essa? Será que... Amado, Deus é soberano, Ele é Deus. No inferno Ele é Deus. Foi declarado isso, inclusive, após a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus, Ele disse isso, não foi?
tanto nos evangelhos, por um espaço de 40 dias, e lá em Apocalipse ele diz para João, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, eu fui morto, é verdade, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Pisou na cabeça de Satanás, subjugou o império do diabo, que era a morte. Hebreus capítulo 2, versos 14, alguma coisa assim, 12, 13, 14. Então, irmãos, Deus é Deus, Senhor de tudo e de todos, soberano. Não tem esse negócio, essa tensão, onde Deus está ali. E agora? Vamos lá, então, estáis perfeitos nele. Qual é o versículo? O 10, Ah, o 10. Colossenses capítulo 2, verso 10. Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Aliás, o tema aqui de Colossenses é a supremacia de Cristo, tá? O tema dessa carta aqui de Paulo aos Colossenses é a supremacia de Cristo. Cristo é soberano. Inclusive, no capítulo 1 aqui, ó, verso 15 ao 18, nós lemos isso aqui, eu enfatizei isso em outra matéria. Cristologia ou foi angelologia, né? Isso nos dois eu falo sobre esse texto aqui. Vai falar que Jesus aqui é criador de todas as coisas, é senhor do diabo, é senhor dos anjos, principado, potestade, dominação, trono. É o que está escrito aqui. Então essa carta vai falar sobre a supremacia de Cristo. Cristo é Senhor, irmãos. Senhor de tudo e de todos. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão de um despojo do corpo da carne. A circuncisão é de Cristo, ou seja, a aliança que nós fizemos é com Cristo. Sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e vos vivificou, ressuscitou, né, juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojou os principados e as potestades, e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Amados, Jesus decreta a vitória sobre tudo e sobre todos. E nós que estamos em Cristo, que fomos perdoados dos todos os pecados, Satanás não tem mais nenhum poder sobre nossa vida. Estou falando dos cristãos originais, tá certo? Dos crentes verdadeiros, dos habitação do Espírito Santo, daquele povo que anda em novidade de vida, em vida de santidade, em vida de arrependimento, em confissão de pecado diante de Deus, em busca intensa e sincera pela presença do Espírito Santo, errando ou não. Porque se um crente sincero ele erra e peca, não dá legalidade para o Satanás ir lá e bagunçar com a vida dele, não. Porque o sangue de Cristo continua sobre a vida dele. O que precisa é que ele, Senhor, me dá graça para que eu vença esse trem aqui. Esse pecado em minha vida, porque a minha natureza já não é mais essa. Os textos são claros, amados. E a gente precisa confiar na Bíblia, irmãos. A gente precisa confiar na Bíblia. Eu fico muito triste e me desanimo um pouco de perceber que cristãos ainda acreditam nesse negócio. Ainda dão muito valor para o diabo e coisas que a Bíblia fala, não, isso aí já foi vencido. Não, o Evangelho é muito superior a isso. É Apocalipse 9 que fala que Jesus nem, parece que você enfatizou um dia, Jesus nem se levantou do trono dele, não deu só a chave para o arcanjo prender o diabo, só para desprezar ele. Só para você ver como, nosso Deus, Apocalipse 9? Acho que é 4. Não, esse aí sim, é mais para frente lá, não lembro, não é 4, não é mais para frente. A questão, amados, que Evangelho não é mais uma religião. Evangelho é o anúncio da vitória de Cristo sobre todo esse mundo caído, todo esse império que tinha de Satanás por via do pecado humano sobre os seres humanos. Jesus triunfou, Deus triunfou em Cristo, tá certo? Vai colocar lá no final da história tudo subjugado aos seus pés, porque ainda falta a morte a ser vencida. Eu estou falando em relação aos regenerados, não a Cristo. Que Cristo vence a morte quando ele morre na cruz do Calvário. Lá ele venceu a morte, venceu tudo. Tá certo? Então ali ele se levanta triunfante. Atos capítulo 2, verso 24, diz que nem a morte pôde segurar o Cristo, que desceu ao inferno, que publicou a sua vitória, explicitou lá para todos os anjos, os demônios,
Ele venceu, amados. Tá certo? Triunfou lá na cruz. A cruz foi o troféu onde Cristo apresentou assim, ó, diante de Satanás e do poder do pecado destrutivo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele nos deu essa vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá? A fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Nós somos levados todos os dias para o matadouro como ovelha, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a vida e nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu estou fazendo? Citando Bíblia, palavra de Deus. Oh, meu Jesus eterno, não é possível que a gente ainda precise de mais. Não é, irmão? Vocês percebem? Porque Bíblia a gente tem suficiente para ter esse respaldo que a gente está falando. O que falta? Os crentes acreditar na Bíblia e não ficar nessa paranoia. E aí o diabo se aproveita mesmo dessas paranoias. Os crentes tudo, né, desavisado, sem instrução, sem confiança na palavra de Deus. Toma posse de tudo, mas não toma posse da verdade bíblica. Eu escuto, toma posse da vitória, toma posse da verdade bíblica, toma posse do que Deus falou, irmão. Crava isso na sua alma, no seu coração, confia na palavra de Deus, ela é suficiente e poderosa para me fazer andar livre, sem jugo, sem perturbação, sem paranoia de perseguição, sem achar que o diabo qualquer hora dessa aí vai me pegar na esquina. Eu ando com Deus, triunfante com Deus, amado. O diabo nada pode contra as nossas vidas. Tem gente que anda aí meio perturbado, né? Preocupado com o diabo e tal, assustado. Amados, a gente anda de boa, tranquilo, mano. Cabeça erguida, Jeová assim nos envolvendo. Se Satanás conseguir fazer alguma coisa, é porque Deus tem um propósito direto naquilo. E é permissão de Deus. E foi porque o Satanás disse assim, Senhor, ele chama de Senhor, né? Senhor, eu queria fazer um negócio com aquele cidadão lá. Aí Deus olha assim, rapaz, você vai fazer um serviço para mim, você nem entende, porque você é uma criaturazinha aí, você não tem a onisciência que eu tenho, vai lá que você está fazendo um serviço para mim. Vai lá. Vai lá que você vai achar que vai destruir a vida dele, você nem sabe o que eu vou fazer através disso aí. Aí Deus pega, irmão, até as coisas adversas da nossa vida, reverte isso num testemunho, quebranta mais o coração do crente, faz que o crente seja mais dependente dele, olhe um pouco mais, dê valor às coisas celestiais, né? Aí Satanás fica perturbado, endemoniado. Não é possível, pensei que eu estava atrapalhando aqui a obra de Deus, eu contribuí. Não foi o que ele fez com Jó, irmão? Pensou que ia assim desmantelar Jó, ia acabar com tudo, que isso, uma história que deixou para milhões e milhões aí na história até hoje. Olha o exemplo que nós temos lá do nosso irmão Jó. Olha o serviço que Satanás fez para o reino de Deus. Ele foi um servo frustrado. Ele foi um servo de Deus, a serviço de Deus, e nem sabia. Ele achou que Jó estava pegado com bens materiais, né? Jó estava pegado, era com Deus. Então, amados, a questão é, Deus é soberano, tá certo? A gente precisa entender que a obra de Cristo, ela é muito mais poderosa do que qualquer capacidade satânica de atrapalhar a nossa vida. O sangue de Cristo tem um poder que ultrapassa qualquer ação demoníaca. Então a gente não vive apavorado. Nós somos o povo daquele que triunfou na cruz, que é o povo de Deus. Tá certo? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós não tememos demônio nenhum, amados. Os textos não dizem para a gente ficar tranquilo, sossegado. O Espírito Santo habita na gente, maior que está em nós. O sangue de Cristo já resolveu tudo que tinha que resolver. Jesus não é soberano e venceu a morte e tudo mais. Então, é meio complicado quando a gente não acredita nisso. A doutrina da pessoa de Cristo, sua mediação e ofícios de doutrinas como a da queda, da depravação do homem, da santificação progressiva mediante os meios da graça, são negligenciadas, né, quando há essa ênfase que a gente está falando que não deve ter.
Não é que essas igrejas e os proponentes do movimento negam necessariamente esses pontos. Não é que eles negam, mas certamente não dão ênfase necessária e devida. Nem se fala aí, é um detalhe. Que recebem nas próprias escrituras, né? Que eu estou mostrando para vocês aqui. O fato é que o movimento de batalha espiritual tem produzido surgimento de novas igrejas e mesmo de denominações, né? Cujo ministério principal é a expulsão de demônios, a libertação de crentes. Como que pode um negócio desse? E descrentes da opressão demoníaca a todos os níveis, espiritual, moral, física, bem como geográfica, estrutural e social. O que o autor aqui está falando é o seguinte, amados, que há nesses cultos, né, essa expulsão de demônio e tal, e assim, é demônio da pombagira, que faz com que o cidadão traia a mulher. Amados, desconsidera-se o mau caráter e não trabalha caráter, põe tudo na conta da questão espiritual, né? Então, por que traiu? Não, foi o diabo nada. Foi o pecado do homem, né? O desejo de possuir outra mulher, outro homem, será que seja? Está tão bagunçado o negócio que até homem está desejando outro homem, dentro da igreja, inclusive. Ah, não, é a pombagira. A pombagira, coisa nenhuma, irmãos. Cada um tem que assumir o seu pecado, né? Então, não, mas aqui, a questão moral, né? Não, o camarada enche a cachaça lá, enche a cara de cachaça porque é o Zé Pilintra. É lógico que o demônio pode possuir a pessoa lá e levar ela a desgraça que for, mas não exclui ela da sua responsabilidade. Então, quando fala que tudo na conta do diabo, isso é errado. Isso não é bíblico, tá certo? E é o que se faz quando se toma essa postura dessa batalha espiritual. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não. Então, tem a questão física também, né? Embora seja uma realidade que o diabo pode ir lá e fazer alguma desgraça na vida física da pessoa, mas tem muita coisa. Ah, o cidadão reclama, o diabo, estou com a dor nas costas. Não, mas sedentário, come demais, está acima do peso, faz movimento errado. E é o diabo? Ou o diabo, eu até falando, né? Diabetes é porque é a mulher do diabo, é diabetes. É parente da Jezabel. O camarada se alimenta mal, come muito doce, já tem uma tendência para o negócio, não se cuidou, aí vai pôr tudo na conta do diabo, é nada, é negligência da pessoa. E os crentes são sedentários mesmo, e come demais, e come tudo desordenado, é pecado da gula, e ainda é o diabo? É isso, meu irmão. Questão geográfica, estrutural e social, tudo é o diabo, não. A gente precisa voltar para o equilíbrio bíblico, tá certo? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Eu vou deixar para a próxima aula aqui. Não é nem fácil nem rápida, né? Não.